Vamos iniciar a entrevista coletiva do goleiro Cleiton. Cleiton, Pedro Rigoni da 102 FM. Como que você define essa fase do Red Bull Bragantino e como manter esse momento do clube? Bom dia. Bom, é uma fase que a gente lutou desde o início do ano, com todas as dificuldades, todos os desafios para chegar nesse momento. E o grande segredo disso é trabalhar, confiar no companheiro, confiar em todos que estão aqui dentro do clube, onde que a gente acabou construindo jogo a jogo essa fase, esse momento que a gente vive. E a gente precisa continuar com o pé no acelerador, continuando com o trabalho, o esforço, a dedicação, o compromisso de todo dia, para que a gente possa viver ainda mais esse momento e que a gente possa buscar os nossos objetivos daqui até o final do ano. Cleiton, bom dia, Danilo do GE. Vocês estão se preparando para o último jogo antes da pausa, né? Que vai ter agora no campeonato. E é um jogo que pode deixar o time na liderança do campeonato, né? Como que você vê, né, essa preparação para esse jogo e também essa questão da liderança, né, de terminar essa primeira parte do Brasileirão na liderança do campeonato? Bom, a gente teve alguns dias de folga, que a gente conseguiu descansar a cabeça, o corpo, né? E agora começando forte, tendo um pouco mais de tempo para trabalhar. E é um jogo importante, como todos, que a gente vem considerando muito importante, jogo a jogo, para que a gente possa vencer o jogo, principalmente. A liderança vai ser consequência, depende de outros resultados também. Mas o nosso principal foco é fazer o nosso melhor, continuar fazendo grandes jogos que a gente vem fazendo. E a consequência vai ser a liderança, vai ser essa briga no G4 também que a gente está hoje. E estamos fazendo por merecer também, jogo a jogo. Bom dia, Cleiton. Luiz Henrique Domingos, da Rádio Bragança FM. Aproveitando que foi comentado da parada, atualmente o campeonato está parado por conta da data FIFA, mas vai ter uma parada para o Super Mundial de Clubes. Eu gostaria de saber como que essas paradas consecutivas impactam o clube e como vocês podem tirar vantagem disso. Bom, a vantagem é tentar descansar, né? Geralmente a gente trabalha do início até o final do ano sem parar. E essa parada a gente possa aproveitar para descansar o corpo e a mente. Vai ser importante também saber aproveitar, mas cuidando também do corpo, porque nós somos atletas profissionais e de alta performance. E aí para casa descansar com a família, cada um faz a sua viagem que quer, né? Mas pensando também no retorno, para que a gente possa retornar, não começar do zero uma nova pré-temporada, e sim somente dar um descanso e dar sequência ao nosso trabalho, que é um momento maravilhoso que a gente vive e que a gente precisa continuar com o nosso foco. E o campeonato ainda também está no início, né? 11 rodadas apenas, eu acho. E temos muito pela frente ainda, onde a gente não conquistou nada, não conseguiu nada, mas a gente está provando jogo a jogo a nossa força, a força do nosso grupo. Bom dia, Cleiton, da Rádio Futebol Total. Cleiton, queria que você falasse sobre a Copa do Brasil, né? Se é o aniversário do Bragantino, do Botafogo. Como que o time tem visto essa possibilidade de quebrar finalmente essa barreira das oitavas de final e chegar pela primeira vez na história das quartas? Cara, saiu o sorteio, não nos surpreende, porque a gente sabe que está diminuindo na Copa do Brasil, os times estão caindo, alguns times grandes, outros não. Mas o principal é que a gente está focado em nós, não estamos preocupados com o adversário, a dificuldade sempre vai aparecer, e que a gente possa nos preparar e conseguir fazer um grande jogo, da mesma maneira que a gente está fazendo o Campeonato Brasileiro, que a gente possa saber jogar e ter muita sabedoria para fazer esse jogo da Copa do Brasil e lutar até o final, como a gente tem feito em cada jogo, para conquistar essa vaga, essa classificação aí, que a gente está muito confiante no nosso grupo, sem desmerecer o adversário, mas a gente está vivendo um grande momento que nós precisamos aproveitar com mais trabalho ainda, porque a dificuldade vai aumentando, a responsabilidade também, e que a gente possa ter cabeça para passar e conseguir essa classificação. Cleiton, me parece ser um Red Bull Bragantino cada vez mais unido dentro de campo, né? Um conjunto funcionando muito bem. Como que são as conversas com o técnico Fernando Seabra nesse sentido? E desde que você chegou, você acha que é o melhor momento de união do clube? Sim, eu concordo. Ano passado a gente teve, que já passou, né? Mas a gente teve uma dificuldade muito grande ano passado, um momento que ninguém queria viver, mas realmente acredito que foi um grande aprendizado para todos nós aqui do clube. E esse ano foi um ano de
de recomeço, de reconstrução, onde que nós sentamos, conversamos e nos colocamos dentro da realidade. Sabemos da dificuldade que é o calendário, que é o ano, as competições, os jogos também. Então a gente conseguiu criar esse momento com muito trabalho, um dando a mão para o outro, o companheiro também, que nas dificuldades a gente sabe quem é quem. E nesse jogo aí foi a prova disso, diante de todas as dificuldades. O Pedro sentiu um aquecimento, no final do aquecimento, onde o Juninho jogou na posição que não é dele, o Guilherme tinha retornado de lesão, mas ele estava preparado, como todos também estavam preparados. E além das dificuldades, o desafio também do jogo, que é jogar contra o Vasco lá em São Januário, com a torcida ajudando, apoiando eles. E diante das dificuldades, dos desafios, foi esse momento que a gente conseguiu provar a força e a união do nosso grupo. Nós mostramos, nós damos a resposta dentro de campo com um grande jogo e com um grande resultado também. Vocês estão brigando, né, ali na parte de cima da tabela, entre os primeiros colocados, chance de liderança. Obviamente, né, algo que vocês gostariam, né, de estar ali brigando ali em cima mesmo. Mas como se manter ali em cima, no topo, né? Como você vê também o Bragantino nessa briga, assim, para se manter até o final do campeonato, ali brigando pela liderança, por G4? Bom, a dificuldade vão só aumentando, os desafios também. Muitos clubes, às vezes a gente também chegou nas cabeças e acabou não conseguindo manter. E o grande desafio hoje é esse, fazer um jogo melhor que o outro, para que a gente possa continuar mantendo nessa posição, porque a gente sabe da dificuldade, ver outros clubes outros times já encostando também na tabela. E quanto mais a gente conseguir pontuar e vencer, principalmente nesse início do primeiro turno, vai ser muito importante para nós. Onde a confiança está do nosso lado, e a gente tem que continuar dessa maneira, aproveitar esse momento, obviamente com os pés no chão, né? Que a gente sabe que a realidade que está hoje, a dificuldade também. Então continuar acreditando no nosso trabalho e fazer o que a gente tem que fazer dentro de campo e fora de campo também, o compromisso de que tem que pagar o preço para conseguir alcançar os objetivos e que são os nossos desafios que tem pela frente também, até o final do ano. Cleiton, ontem no estádio Cícero de Souza Marques completou um mês recebendo os jogos do Bragantino. Eu gostaria de saber de você como que o time se adaptou ao novo estádio e como que isso fortaleceu a equipe no todo. Bom, era um estádio novo, mas desde o primeiro jogo a gente se sentiu em casa. Isso não interferiu no modo da gente jogar. A gente continuou fazendo o nosso jogo e a torcida também parece que é um pouco mais próxima também ali ao estádio. É bem aconchegante também, é bem legal. Eu gostei bastante do estádio, principalmente parabéns por todos os envolvidos, né? Extracampo também pelo estádio, pela organização, e que a gente possa continuar dando resultado dentro de campo e com vitórias principalmente. Esse ano o Braga não disputa uma Libertadores ou uma Sul-Americana. Queria saber de você quanto que influencia não ter uma competição a mais para disputar, desse bom desempenho que o time vem tendo no Brasileirão. Bom, é o preço que a gente está pagando pelo ano que a gente acabou fazendo ano passado, né? Sem conseguir essas classificações, mas é o processo e a gente precisa respeitar isso, e é o momento da gente colocar os pés no chão, colocar a cabeça no lugar e fazer um grande ano para que ano que vem a gente possa conseguir a nossa Libertadores, que é o nosso objetivo também daqui para o final do ano, e fazendo cada jogo como se fosse uma final, e assim com certeza a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos e exaltar também o coletivo, como eu sempre falo, quando o nosso grupo está sobressaindo e fazendo por merecer. Cleiton, o próximo jogo é contra o Bahia. Qual a projeção para esse duelo que você já conhece desse adversário? Vai ser um jogo extremamente difícil, mas o nosso foco é que a gente vai jogar em casa, diante do nosso torcedor, e a gente sabe que a nossa força também jogando em casa. Nós temos que fazer o nosso jogo, pensando no nosso melhor, e tentar acabar antes de entrar de férias com uma vitória, que vai ser bom, vai ser importante para nós também, e para dar sequência nesse momento que a gente vive. Feito o último jogo, né, foi mais um que o Bragantino não sofreu gols, né? Também teve outros jogos já no campeonato que o time não sofreu gols. Queria que você falasse sobre esse momento também defensivo da equipe, né, de alguns jogos sem sofrer gols, e também sobre o seu momento, né, porque
Claro que o time também todo é importante, mas você também foi importante em defesa. Como você também avalia a sua fase, o seu momento? Cara, eu estou muito feliz pelo momento que eu estou vivendo, principalmente poder ajudar a nossa equipe em alguns momentos que precisa, mas a nossa equipe está muito sólida, né? Desde o ataque, que faz a marcação-pressão também, a gente está fazendo grandes jogos, jogando junto, atacando junto, defendendo junto, então isso, querendo ou não, faz toda a diferença. E eu espero estar sempre preparado para ajudar a minha equipe quando precisar, e venho sempre trabalhando bastante para que eu possa fazer o meu melhor dentro de campo, fora de campo também se precisar, mas é um momento que eu vivo, eu tento desfrutar isso todo dia, para que chegue na hora do jogo também eu consiga desfrutar da mesma naturalidade que eu venho aqui todos os dias. Cleiton, na última semana o Red Bull Bragantino recebeu aqui no CPD a delegação do RB Leipzig e obviamente teve uma interação entre o elenco. Eu gostaria de saber como que esse intercâmbio entre as duas equipes ajudou o Bragantino. Cara, eu acho que é muito importante isso aí, essa troca de experiências, né? É uma realidade totalmente diferente que nós temos deles e eles têm de nós, né? Então foi muito legal, uma semana muito importante de descontração deles, principalmente porque eles estavam de férias, mas essa conexão muito boa, muito importante. Eu acredito que foi legal a parte deles acompanhar o jogo e nós também acompanhar o estilo de jogo deles, onde que tem uma semelhança muito grande, a intensidade, do jeito, da forma que eles jogam, né? Então foi um jogo muito bonito de se ver e prestigiar. Voltando da Copa do Brasil, queria saber de você se você vê o Red Bull Bragantino mais preparado que o Botafogo em eventual decisões de pênalti, visto que o time já teve que passar por 2 decisões e ser vitorioso. Nós tivemos algumas disputas de pênaltis, teoricamente sim, mas isso não significa nada, que a gente pode chegar na disputa de pênaltis e eles sobressaírem melhor, mas o importante é que a gente tem que tentar vencer esse jogo dentro dos 180 minutos e depois, se caso precisar, pode ter certeza que a gente vai estar preparado. Nós estamos nos preparando já desde o início do ano para a finalidade acontecer e que a gente vai fazer o nosso melhor.